Oi, queridos alunos, aqui é o professor Joselias. Vamos a mais uma aula de Dicas de Raciocínio Lógico para o concurso do escrevente do TJ. Esta é a dica número 6. Na dica número 6, vamos falar sobre argumentos. Argumentos dedutivos e argumentos indutivos. Vamos ver os argumentos dedutivos válidos e os argumentos dedutivos não válidos, as falácias. Veja a seguir. Argumentos. Você estudou no curso de lógica argumentos. Você viu que um argumento é um conjunto de proposições, é um conjunto de declarações que possui uma estrutura, onde algumas delas implicam em outras, algumas proposições implicam em outras, ou algumas declarações implicam em outras declarações. As que vão implicar são chamadas de premissas e a implicada de conclusão. Bem, os argumentos, eles são classificados em argumentos dedutivos ou argumentos indutivos. Os argumentos dedutivos vão ser classificados como válidos ou não válidos. Válidos ou não válidos. Então, poderemos ter argumentos dedutivos válidos, que são raciocínios corretos, e argumentos dedutivos não válidos, que são raciocínios errados. Os argumentos indutivos não recebem essa classificação de validade. Somente os argumentos dedutivos vão ser classificados como válidos ou não válidos. Vamos falar agora de alguns argumentos válidos. Se eu estou te dizendo que o argumento é válido porque ele é dedutivo. Uma estrutura conhecida de um argumento válido é a afirmação do antecedente, também conhecida como modus ponens. Modus ponens, afirmação do antecedente. É um argumento que apresenta a seguinte estrutura. A primeira premissa é uma condicional, é um CP então que. A segunda premissa, você afirma o antecedente, afirma o P. Se você concluir o que, você produz um argumento válido. Um argumento com essa estrutura será sempre válido. Essa é a estrutura da afirmação do antecedente, ou modus ponens. Modus ponens. Essa estrutura de argumento válido. A afirmação do antecedente é o modus ponens. CP, então que afirmou P, pode concluir o quê? A afirmação do antecedente. Um outro argumento válido também é conhecido como negação do consequente, ou modus tollens. Negação do consequente ou modus tollens. É um argumento que apresenta a seguinte estrutura. A primeira premissa também é CP, então que. A segunda premissa é a negação do que. Se você concluir a negação do P, você estará criando um argumento válido, como negação do consequente. Essa estrutura é a estrutura de um argumento válido. Todo argumento com essa estrutura será válido. Será o argumento conhecido como negação do consequente ou modus tollens, modus tollens. Há um outro argumento também válido que você aprendeu no curso, chamado de dilema. Dilema. O dilema pode aparecer com escolhas. Cada escolha tem uma consequência. Logo, a conclusão vai ser as disjunções entre as consequências. O dilema apresenta a seguinte estrutura. A primeira premissa é uma disjunção, ou P ou Q. A segunda premissa é uma condicional, CP então R. A terceira premissa é outra condicional, CQ então S. Para você ter um dilema, a conclusão vai ser ou R ou S, ou R ou S.
Qualquer argumento com essa estrutura será um argumento válido, conhecido como dilema. O P é o quê? Se P, então R. Se Q, então S. Conclusão, o R ou S. Essa é a estrutura do dilema, que é um argumento válido. Isto é um argumento válido. Se essas premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Este argumento é o dilema. É claro que essas premissas podem aparecer em qualquer ordem. Agora vamos falar dos argumentos não válidos. Argumentos dedutivos não válidos. São raciocínios errados. Bem, o primeiro argumento dedutivo não válido que nós vamos falar será a falácia da negação do antecedente. Será um argumento não válido. A falácia da negação do antecedente vai apresentar a seguinte estrutura. A primeira premissa é condicional, é se P, então Q. A segunda premissa, você vai negar o antecedente e vai negar o P. Se você concluir a negação do que, você comete a falácia da negação do antecedente. Essa estrutura é a estrutura de um argumento não válido. Essa é a estrutura de um argumento não válido. Este argumento é não válido. Não é um raciocínio correto, não. Isto aqui é uma falácia. Isto é uma falácia. É um argumento não válido. Conhecido como negação do antecedente. Teoricamente, se você nega o antecedente, nada você poderia concluir. Se P, então Q negou P, se concluir a negação do Q, cometeu a falácia da negação do antecedente. Tudo isso deve ter sido visto no curso de lógica. Estamos apenas fazendo uma revisão do que é mais importante. Há um outro argumento também não válido, outra falácia, conhecida como falácia da afirmação do consequente. Falácia da afirmação do consequente. A falácia da afirmação do consequente apresenta a seguinte estrutura. A primeira premissa é se P, então Q. A segunda premissa é o que? Se você concluiu P, cometeu uma falácia. Essa é a estrutura de um argumento não válido. Este argumento é um argumento não válido. Isto é não válido. Isto é uma falácia. Falácia da afirmação do consequente. É um argumento não válido. Isto é uma falácia. Falácia é um argumento não válido. Falácia da negação do consequente. Vale ser P, então que afirmou que, se você concluiu P, cometeu a falácia da negação do consequente. Esses argumentos, geralmente a gente decora as estruturas para responder rapidamente. Agora, vamos fazer um exemplo de uma questão da VUNESP, para você ver como a VUNESP pode tocar nesses assuntos. Um exemplo, um exemplo que caiu agora na VUNESP em 2014, para o cargo de executivo público. Veja o enunciado. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Se João emite pareceres técnicos e elabora relatórios, então ele exerce o cargo de executivo público. Se Ana executa exames médicos e emite diagnósticos, então ela exerce o cargo de clínico geral. João emite pareceres técnicos e elabora relatórios. Ou Ana executa exames médicos e emite diagnósticos. Decorre corretamente dessas afirmações que, esse corretamente quer dizer que você deve apresentar uma conclusão para o argumento válido, para o raciocínio correto. Vamos à solução. Primeira solução. Eu tenho aqui 3 premissas, eu quero uma conclusão de um argumento válido. Eu vou chamar essa parte aqui, João emite pareceres técnicos e elabora relatórios de P.
Vou chamar essa aqui, ó. Ele exerce o cargo de executivo público de R. Já embaixo, a segunda premissa. Se Ana executa exames médicos e emite diagnósticos, eu vou chamar essa coisa aqui, ó, de Q. Então, ela exerce o cargo de clínico geral, eu vou chamar de S. Logo na terceira, João emite pareceres técnicos e elabora relatório. Relatórios é o P. Ou Ana executa exames médicos e emite diagnósticos, vai ser o quê? Você está observando que nós temos as seguintes premissas. A primeira premissa está sendo apresentada como CP, então R. A segunda premissa, CQ, então S. A terceira premissa é uma disjunção, ou P ou Q. E aí eu quero a conclusão para isso. Você observa que a ordem das premissas pouco importa. Isso aqui você pode escrever de uma maneira conveniente. Olha só, vou primeiro escrever a terceira premissa. Vai ficar assim, ó, a terceira premissa vai ser ou P ou Q. A segunda premissa fica se P, então R. A terceira premissa vai ser se Q, então S. E agora, esta estrutura é conhecida tua. Para que você tenha um argumento válido, qual conclusão você teria que colocar aqui? Que conclusão poderíamos colocar? Bem, você observou que isto é um dilema, é ou não é? Vamos lá voltar no dilema? Vamos voltar no dilema? Então, voltando aqui um pouquinho para você recordar o dilema. Era o P ou Q. Se P, então R. Se Q, então S. Conclusão, o R ou S. Olha o dilema, o P ou Q. Se P, então R. Se Q, então S. Conclusão, o R ou S. O dilema é um argumento válido. Ali eu tenho as premissas de um dilema. Só falta essa conclusão, ou R ou S. Vamos voltar lá. Voltando no nosso exercício, você tem aqui, ó, o P ou o Q. Se P, então R. Se Q, então S. Para que seja um dilema, basta que a conclusão seja ou R ou S. Tem aquela estrutura. E aí você tem aqui um dilema. Temos aqui um dilema e você sabe que um dilema é um argumento válido. O dilema é válido. Agora é só identificar quem poderia ser o R. Quem poderia ser este R aqui, ó? Este R aqui, ó. Este R. O R quem? O R ele exerce o cargo de executivo público. O R seria João exerce o cargo. João exerce o cargo de executivo público. Ou, olha o O aqui, ó, ou. Agora, quem seria este S? Quem seria este S? O S, ela, quer dizer, a Ana, exerce o cargo de clínico geral. A Ana exerce o cargo de clínico geral. A Ana exerce o cargo de clínico geral. E aí temos um dilema, ou R ou S. Então seria João exerce o cargo de executivo público ou Ana exerce o cargo de clínico geral. João exerce o cargo de executivo público ou Ana exerce o cargo de clínico geral. E você vai nas alternativas, você vai encontrar João exerce o cargo de executivo público ou Ana o de clínico geral. Portanto, a alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra D de dado na questão da VUNESP em 2014. Letra D de dado, uma questão de dilema. É um dilema. Resposta letra D de dado é um argumento válido, então é uma conclusão correta.
Essa foi a dica número 6. Falamos de argumentos. Espero que você tenha acompanhado, que tenha feito uma boa revisão, beleza? Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte e eu solicito que, se você gostou, clique em curtir, clique em gostei, envie para os seus colegas, compartilhe com seus amigos e, se você quiser mais, inscreva-se aqui no canal, que, se você se inscrever, vai receber as notícias sobre novas videoaulas. Uma boa sorte e felicidades e até a próxima dica. Obrigado e até lá.